O meu próximo convidado é Mário Nogueira, o secretário-geral da FENPROF. Muito bom dia, Mário Nogueira. Comecemos por olhar para as declarações do Ministro da Educação. Esta manhã, no Parlamento, o Ministro a defender a reorganização escolar. Qual é a vossa posição sobre esta matéria? Bom dia. O Sr. Ministro, como se pôde agora constatar, limita-se em afirmar algumas generalidades, porque de facto nós temos um problema. O Sr. Ministro da Educação, independentemente de ideias que tenham ou não para a educação, isso é uma coisa que até hoje não conseguimos descobrir, está perfeitamente refém do Ministério das Finanças e, portanto, limita-se a tentar justificar o injustificável. Eu, sobre esta matéria, recordo que no governo anterior, portanto, quando a Ministra era a doutora Isabel Alçada, houve uma proposta de revisão curricular que foi decreto-lei e que, por iniciativa do CDS e do PSD, foi suspensa a sua vigência, precisamente porque acusavam esses dois partidos que a intenção do governo anterior era apenas provocar desemprego nos professores e que não havia nenhuma base de discussão e de debate e de reflexão e de avaliação sobre os currículos para avançar com a medida. Então, a Ministra da Educação desabafou que não sabia onde ia buscar os 43 milhões de euros que iria poupar com essa revisão. O que está aqui em causa é mais do que isso, são 102 milhões de euros. É mais do dobro do que aquilo que estava previsto. E mais, é uma revisão, segundo o Ministério da Educação, que mereceu mais de 1.600 contributos de pessoas e de organizações do Conselho Nacional de Educação. Então, Mário Nogueira, não havendo dinheiro, como acabou de dizer, e como de resto todos sabemos, não será também um motivo para a FENPROF flexibilizar as posições? Aqui não é uma questão de flexibilização. Nós não estamos aqui a falar em salários nem subsídios de professores. Nós estamos aqui a falar na qualidade do ensino. Nós estamos aqui a falar naquilo que se oferece aos nossos alunos, aos nossos jovens nas escolas. E nós estamos a falar de uma reorganização. E atenção, nós achamos que faz falta rever os currículos atuais e fazer uma reorganização verdadeira, a sério, que em alguns casos pode passar por alterar disciplinas, por alterar cargas horárias, pode ter consequências em termos de emprego, tudo isso pode acontecer, mas tem que ser alguma coisa que seja a partir de uma avaliação feita daquilo que nós hoje temos e a partir da constatação de que é preciso mudar e em que sentido. Aquilo que foi feito não foi nada disso. Foi simplesmente dizer é preciso cortar. Onde se corta? Cortam-se nas ciências experimentais. Não é preciso turmas desdobradas, podem estar 30 alunos a ter uma aula, porque agora são 30, experimental, não experimentam, mas veem o professor experimentar. Isto não é ensino experimental. Acaba-se com a educação visual e tecnológica e criam-se duas disciplinas. Com que base é que isto se fundamenta? Nenhuma, a não ser que a partir de agora se reduzem-se metade dos professores da disciplina. Acaba-se com a formação cívica. Repare, no ensino secundário, a formação cívica começou este ano. Este é o ano zero. Portanto, nem sequer há uma avaliação do que é que está ou não a resultar bem aí. Mas acaba-se porque, entende este governo, e até é curioso, um governo que diz que é preciso combater a indisciplina e a violência na escola, e uma das medidas que toma é acabar com a formação cívica na escola. E isto, de facto, são contradições demasiado profundas e evidentes para que nós acreditássemos que estava aqui em causa uma revisão a sério. Tem que se racionalizar. Em relação a esta questão que ouvimos aqui há instantes o Ministro a falar das horas suplementares em função do mérito, o que é que lhe parece? Mas é que isto não é uma verdade, porque, na verdade, as escolas o que vão ter com o despacho de reorganização do ano letivo é outra coisa, é corte nas horas que têm. Aquilo que o Ministério da Educação fez com esse despacho não foi dar mais horas às escolas, foi, por exemplo, retirar horas para um cargo fundamental na relação com os alunos, que é a direção de turma. Retirou horas à direção de turma. Portanto, para as pessoas exercerem esse cargo. Deixaram de ter tempos para o fazer, ou os tempos que tinham. O que o Ministério fez com isso foi criar uma assimetria ainda maior, que foi dizer que, por exemplo, uma escola que tem um desempenho positivo no quadro da sua avaliação, porque tem um contexto que é positivo, que é favorável, social, económico, vai ter mais tempos para apoios a esses alunos que já têm melhor desempenho, e uma escola que está numa zona mais complexa, com maiores dificuldades, num tecido social muito complicado e que, portanto, por maior que seja o esforço das pessoas, nunca atinge os valores da outra, não vai ter essas horas. Mas o Ministro também disse esta manhã que nenhuma escola vai ficar sem apoio. Não, mas não é isso que está no despacho. Aliás, não é por acaso que este despacho, em que nós interpusemos uma providência cautelar há dias, aliás, 4 providências contra ele, foi um despacho que pela primeira vez ninguém foi ouvido. Nem os sindicatos como representantes de pessoas, mas nem as escolas. Os órgãos de gestão das escolas, o Conselho das Escolas, que tem representação dos diretores das escolas, o grupo parlamentar do PSD, com quem nós reunimos no dia a seguir à publicação deste despacho, toda a gente soube que ele existia, porque às 8 da noite do dia 5 de junho, por via eletrónica, o Ministério da Educação o colocou em Diário da República. Ora bem,
se quer resolver problemas, ou pelo menos responder a alguns problemas, tem que se conversar com aqueles que lidam dia a dia com eles. E aqui os órgãos de gestão das escolas são os que melhor conhecem os problemas das escolas. Não foram ouvidos. Portanto, não é o Sr. Ministro da Educação que, fechado nas 4 paredes de um ministério com 2 ou 3 conselheiros, consegue dar resposta aos problemas das escolas. Mas foi isso que fez. Mário Nogueira, no outro dia disse que era contra os exames. Porquê? Não disse que era contra os exames, atenção, disse que era contra os exames em escalões etários demasiado baixos, como é o caso do 4º ano e do 6º ano. Aliás, têm sido vários os relatos de jovens, até sem ser com os exames do 4º ano, de crianças que são excelentes alunos no seu dia-a-dia, no seu aproveitamento com os seus professores, e que depois, no momento que para eles, estamos a falar de crianças de 9 anos e de 10 anos, que é um momento diferente de nervos, vinha no jornal, era relatado. Mas não devem ser avaliadas? Devem, e a avaliação é fundamental. Agora, a avaliação que se faz continuadamente. Porque os exames, ao contrário do que o Sr. Ministro da Educação gosta de dizer, não provam a qualidade do ensino, nem da escola, nem do trabalho da escola. O que promove qualidade ao ensino é as turmas não terem 30 alunos. Na Finlândia têm 24 no máximo. O que dá qualidade ao ensino é as escolas não terem 4.000 alunos, como vão ter os mega-agrupamentos. Na Finlândia, só 3% das escolas têm mais de 600 Aliás, alunos. Os exames vão ser alargados a mais... Exatamente, diz o Sr. Ministro. Portanto, o que dá qualidade ao ensino são as condições em que ele se desenvolve. E o que pode avaliar, de facto, um aluno é o que continuadamente é feito e com provas de aferição que devem existir para, em momentos determinados, aferir precisamente o que é que estão a ser as aprendizagens dos alunos. E lá está, entram os exames. Não, porque os exames não são aferições. A aferição é outra coisa, como se sabe, aliás, existe, não é? Uma coisa é aferir, outra coisa é fazer depender o trabalho, por exemplo, de 3 anos de aprendizagem, de um momento em que, em 90 minutos, um aluno tem que provar tudo. E eu conheço vários sistemas em vários países em que o ensino tem enorme qualidade, elevada qualidade, e onde não existem exames. Mas eu penso que a partir de determinado grau etário, do 9º ano, 12º ano, até porque aqui há implicações e alguma equidade que pode ter que ser verificada, por exemplo, no acesso ao ensino superior, embora isso fosse uma discussão que, enfim, nunca mais acabava, pode haver e há alguma justificação para poderem existir provas para além de só da avaliação continuada. No 4º ano e no 6º ano, digo-lhe, a minha opinião e a opinião da FENPROF, são crimes pedagógicos que se cometem. É por isso que diz que o Ministro é conservador? O Ministro é conservador porque não tem ideia nenhuma para fazer progredir o sistema. Eu posso lhe dizer, e sem medo de errar e sem problema nenhum, que era mais progressista na sua visão para a educação o último Ministro do tempo do fascismo, Veiga Simão, do que Nuno Crato, hoje Ministro da Educação. Não tenho dúvidas em dizer isso. Foi ali que acabou a diferença entre escolas elitizadas dos liceus e escolas de segundo plano, que eram as técnicas. Foi ainda aí. Aqui quer-se voltar a esse tempo. Foi aí que se acabaram com alguns exames. Foi, nomeadamente, as admissões, por exemplo, ao liceu. Foi aí que se criou o ciclo preparatório. Foi aí que se massificou. Isto não quer dizer, nem sequer passa uma esponja por cima de um tempo que é para esquecer. Estamos a falar, de facto, de uma ideia de um ministro que não pensa a educação como uma coisa que no futuro tem que ter outro tipo de desenvolvimento e outro tipo de respostas. Não, pensa com aquela ideia muito de senso comum que é, no meu tempo é que era bom e, portanto, vamos lá fazer igual. Penso que o Sr. Ministro não está a ir muito mais longe do que este pensamento, o que não é bom para o futuro da educação. O desemprego atingiu também os professores. Este ano, que valores temos? Elevadíssimos. Nós tivemos, segundo o IFP, não é? Segundo o IFP, entre 2009 e 2011, o desemprego registado de professores aumentou 225%, o que é uma brutalidade, e neste último ano, entre março do ano passado e março deste ano, portanto o primeiro trimestre, quando em Portugal o desemprego geral aumentou 19,8%, o que já é muito, nos professores, no ensino básico aumentou 60% e no ensino secundário e superior 137,1%. E o grande problema é que estas medidas, quase todas que estão a ser tomadas, os mega-agrupamentos, a revisão curricular, o aumento de alunos por turma, o fim dos quenós, enfim, aquilo tudo que nós temos ouvido falar como bandeiras até da governação para a educação, tem um objetivo quase único: reduzir lugares de professores. Isto não é só cá. Na Espanha, por exemplo, há dias falando com colegas nossos... Teme um aumento neste próximo ano? Completamente. Em setembro nós vamos ter cerca de 25 mil horários de trabalho eliminados das escolas. Vamos ter praticamente todos os professores contratados, alguns com 20 anos de serviço contratados, pessoas com 40 e tal, 50 anos no desemprego. Vamos ter milhares de horários zero e, portanto, nós vamos ter, eu diria, uma tragédia do ponto de vista do desemprego no que diz respeito aos professores. E o problema aqui é que nós não queremos que as escolas sejam espaços de emprego das pessoas. Nós queremos é que
as escolas tenham os professores de que precisam para poder dar resposta. Num país que nós sabemos continua a ter das mais elevadas taxas de insucesso escolar, ainda há pouco a OCDE confirmou isso. Portanto, isto não se faz retirando professores das escolas. É por tudo isto que tem uma manifestação marcada para o dia 12 de julho? É por tudo isto, é em defesa do emprego, é em defesa da escola pública, é em defesa do futuro de um país que, das duas uma, ou aposta, e quando nós dizemos aposta e investe, não quer só dizer gasta dinheiro, quer dizer dá atenção e ouve toda a gente, porque a educação não é cotada de ninguém, não é do Ministério, não é dos sindicatos, não é dos pais, não é de ninguém, é uma coisa de todos, que das duas uma, ou é partilhada e tem futuro, ou então há alguém que acha que sabe tudo, no caso do Ministério da Educação, e as consequências são sempre dramáticas e, portanto, aquilo que nós queremos é, de facto, afirmar que a educação é de todos, é também dos professores e que os professores são precisos às escolas. Dia 12 vamos estar na rua, aliás, é um momento interessante porque há greve dos médicos nos dias 11 e 12 e no dia 12 há esta coincidência que é importante, que tem a ver com dois aspectos fundamentais da nossa sociedade. O Serviço Nacional de Saúde, por um lado, a escola pública, por outro, e, portanto, queremos dar mais força também à defesa do Estado Social e da democracia em Portugal. Mário Nogueira, obrigado por ter estado aqui na RTP Informação.